Olá! Então estamos aqui para falar um pouquinho sobre as concepções pedagógicas. Vamos compreender, dentro de um quadro histórico, quais são as principais concepções pedagógicas, o que são concepções pedagógicas e quais são as principais, pois isso valida muito das nossas escolhas. Determinar uma concepção pedagógica ou compreender que diferentes concepções pedagógicas fazem parte de um complexo escolar faz com que nós tenhamos uma proposta, um projeto explícito de ensino. Isso traz clareza para os pais, clareza para a sociedade, clareza para a escola das condutas e ações que serão exercidas. Afinal, o que são concepções pedagógicas? As concepções nada mais são do que o modo como as aulas são ministradas ao longo do tempo. Segundo Maria da Graça Mizukami, em 1986, existem classificações de concepções de educação com base nas teorias psicológicas, como tradicional, comportamentalista, humanista, cognitivista e sociocultural. Nós vamos falar de cada uma delas. É claro que a gente sabe que a metodologia tradicional ainda é a principal, ainda é a que está em voga no ensino brasileiro, mas várias das outras já exercem influência. Em diferentes áreas, elas vão oferecer essa influência mais predominantemente ou não. A proposta é que paulatinamente a gente conheça essas teorias para podermos nos aprofundar em cursos específicos que virão dentro da plataforma. Quando a gente pensa em concepção tradicional, a gente entende que nela se predomina as ações práticas que a gente tem no imaginário de sala de aula. O professor diz, o aluno faz. Sua educação provavelmente foi assim. Se você não leciona dessa maneira, conhece colegas que lecionam assim. Isso está impregnado no contexto brasileiro. Impregnado não de uma maneira ruim. Há quem faça isso bem, muito bem. Mas sim, esse é o padrão. A escola de hoje vivencia isto. E ela foi, certo? Essa concepção foi inspirada lá no modelo francês napoleônico, nas salas de aula com vários alunos oriundos de classes políticas, oriundos de comerciantes, que obedeciam o professor e treinavam através de regras instrumentais, mas aprendiam o modo de pensar, a razão, o fazer. Ainda hoje é comum a concepção tradicional no ensino superior. Ela é trabalhada principalmente em cursos bacharéis de engenharias, em cursos da alta escola, como direito, como economia, que trazem essa concepção ainda muito porque não há um ensino de licenciatura e pedagogia dentro desses mestres e doutores. O que há são poucas disciplinas dentro do mestrado especificamente para a docência de ensino superior. A concepção tradicional entende que o aluno é considerado um receptor passivo de informações. Ele senta e ele recebe. Ele não precisa estar praticando ou falando ou intervindo na aula. Ele tem que ouvir o que o professor fala, fazer anotações e decorar isto. A escola é responsável por selecionar e preparar os conteúdos. O que coloca em xeque essa metodologia hoje, certo? Essa concepção de ensino, é que o aluno tem em mãos grande acesso à informação e ele questiona as informações do professor. Mas tudo bem, a escola é responsável por selecionar e preparar os conteúdos. A avaliação da aprendizagem é baseada na capacidade de reprodução fiel das informações ensinadas.
Quem nunca fez uma prova dura de matar de 20, 30 questões, não é mesmo? No qual você teria que colocar os conceitos repetidamente. A gente decorava o livro e tentava pautar o que estava no livro. E entrávamos em pânico quando dizia escreva com as suas próprias palavras, porque não sabíamos bem como escrever com nossas palavras o que estava no livro explicitamente. E relação professor-aluno é formada por forte hierarquização e autoritarismo. O modo de diálogo, a autoridade do professor, a determinação exercida nas escolhas pelo professor são muito explícitas. E isso faz com que a concepção tradicional seja muito atraente, principalmente em turmas bem indisciplinadas. Mas aí a gente tem a concepção tradicional, em seguida a gente tem a concepção comportamentalista, que se preocupa em determinar o passo a passo, direcionar, fazer exercícios de repetição. O conhecimento é externo ao indivíduo e deve ser adquirido pelo indivíduo. Cabe à educação o papel de criar um roteiro de ações rigorosamente controlado, oriundo aí das famosas sequências didáticas atuais. Claro que nas sequências didáticas outras concepções são inseridas, mas o roteiro engessado coloca e nos faz compreender que já se sabe qual a próxima ação, não tendo assim a liberdade do aluno muitas vezes. Conduz o aluno a atingir objetivos de ensino pré-determinados. Se determinam os objetivos que os alunos atingirão. O professor determina, a escola determina. Essa concepção comportamentalista, ela tem um respaldo teórico em Augusto Comte, lá no século XVIII, através da corrente filosófica positivismo. E ela visa a transmissão de conteúdos, certo? Que deve levar o aluno ao desenvolvimento de habilidades e competências. Muito da nossa educação é centrada nessa concepção. A ideia da gente ter percurso de objetivos, conteúdos determinados, graduais, fazer com que o conteúdo seja acumulativo, vem do conceito, né, da concepção comportamentalista. Mas não apenas isso, mas ela bebe em fontes como behaviorismo, ela vai beber em outras fontes psicológicas que fazem com que a gente entenda que o conhecimento é uma visão de prática, e até por isso que ela divide habilidades e competências. Na concepção humanista, a gente entende que há um privilégio dos aspectos da personalidade do sujeito que aprende. Então, a partir da concepção humanista, a gente parte a ouvir o aluno. E há uma migração da escola centrada no professor para a escola centrada no indivíduo. A aprendizagem se dá por meio da ressignificação das experiências pessoais. O jovem, ele traz as informações, ele traz as vivências, e o professor absorve essas vivências e coloca dentro de um prisma teórico, científico. Se valoriza, então, a democracia nas relações. O professor atua como um facilitador. Devo aqui lembrar que facilitador é o termo utilizado para aquele que faz oficinas. Quem faz oficina é um facilitador ou um animador. E a disso se propõe a discussão, a proposta de que essa discussão se torne algo mais polido, entre aspas, produto. Outra concepção é a concepção cognitivista, que investiga os caminhos percorridos pela inteligência. A gente tem, então,
toda uma construção baseado no desenvolvimento do intelecto e como esse intelecto é desenvolvido, como ele funciona. Atribui influência à cultura, personalidade, afetividade ao meio social. Através da concepção cognitivista, nós passamos a nos preocupar em como o aluno se importa com as nossas aulas. A gente passa a se preocupar em fazer aulas mais chocantes, mais marcantes, mais sedutoras, mais envolventes. Entende-se que o aluno precisa ter uma progressão de dificuldade. Essa progressão de dificuldade é o que desenvolve o intelecto. Afinal, essa base 1 mais 1 do intelecto, onde eu tenho uma base, adiciono uma dificuldade, boto mais uma dificuldade, em seguida vou construindo, se faz como o pilar do ensino. Por último, a gente tem a concepção sociocultural. Enquanto na concepção cognitiva a gente tem um embasamento construtivista focado no intelecto, no sociocultural a gente traz a discussão, os ensinos e os contextos político, econômico, social e cultural. Todos esses processos passam a ser protagonistas e eu trago a realidade do aluno para a discussão na prática. A ideia de fazer com que existam práticas autênticas movimentou o ensino para trazer artefatos reais para a sala de aula, para que se pense em discussões e para que a escola e o indivíduo se relacionem com o que realmente está acontecendo lá fora. Assim, a escola passa sim a incomodar. Ela incomoda porque ela fala sobre o que está acontecendo. A escola critica, reflete e constrói a sociedade explicitamente. Na concepção sociocultural, entende-se a linguagem como constituição e explicitude da consciência. A linguagem é a construção e a maneira como o aluno se expressa, fala o que pensa. Sendo assim, existe toda uma relação entre linguagem, consciência e constituição da identidade. E nessa concepção específica, fazer com que o aluno construa a sua identidade determina a maneira e o modo como ele vai agir. Por último, a gente entende que como principal teórico, a gente tem o Levi Vygotsky. Pessoal, muito se falou das concepções pedagógicas até aqui. Eu espero que isso agregue algo para vocês. E é através dessas concepções, em conjunto com as dimensões, com os fundamentos, nesse cruzamento de informações, que você, professor, que você, gestor, que você, coordenador, poderá escolher como dará suas aulas, como determinará suas aulas, como vai escolher a metodologia de ensino, como vai subverter as suas necessidades essa metodologia. É isso e vamos para a próxima aula.